bem, galera? Eu sou Marco Ramone, professor de História do Dória Escola e do canal Linha do Tempo. Vamos dar prosseguimento aqui, então, à nossa caminhada no estudo na estrada da história, né? Chegando aqui, portanto, na Idade Média, né? Essa época aí com tanto apelo imagético, né? Que muitos elementos aí têm certa influência na cultura pop até hoje, né? Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução aqui sobre os elementos principais na Idade Média que serão abordados com mais profundidade nas próximas aulas. Aqui eu vou fazer, então, um resumo sobre tudo que vocês precisam saber para a gente entrar com tudo nesse segundo módulo. Bom, gente, no contexto aqui do estudo da história medieval para o ensino fundamental e principalmente para o ensino médio, as grandes características da Idade Média não são os castelos, os dragões, né? Uns caras que sobem nas torres para resgatar a donzela aprisionada, nada disso, infelizmente, né? As grandes características são coisas muito diferentes e muito menos glamourosas, diga-se de passagem, né? A historiografia tradicional, ela costumava tratar esse período como Idade das Trevas, Grande Noite dos 100 Anos, uma época que tudo que a humanidade evoluiu na Antiguidade volta para trás na Idade Média. Mas aí vieram alguns autores na primeira metade do século XX que falaram: opa, peraí, gente, calma, que não foi bem assim, hein? Um autor que eu gosto particularmente, eu gosto bastante, assim, que se chama Jacques Le Goff, introduziu o conceito de que nada na história foi uma ruptura, sabe? Que sim, um grande e demorado processo de várias coisas que acontecem e leva a sociedade ao que era então, né? E a principal característica da Idade Média, que levou a um retrocesso, como diria a historiografia tradicional, não foi simplesmente causado pela queda de Roma, mas sim por vários processos que em um determinado momento culminaram na formação que a sociedade tomou. Características são essas, se vocês me perguntam. É o processo de ruralização da Europa, uma eliminação quase total do comércio externo, do comércio de importação e exportação, né? O esvaziamento das cidades e a descentralização de uma unidade central de governo. Que era tão grande assim, essa descentralização foi tão grande que fez parecer que não existia Estado. Né? E por que aconteceu isso? A historiografia tradicional dá a entender que foi simplesmente porque o Império Romano do Ocidente caiu. Né? Mas a gente vai ver aqui, ao longo do módulo 2, que foi por uma série de coisas. Que, por exemplo, as invasões bárbaras, que geraram um clima de insegurança nas grandes cidades e dificultavam o comércio, né? As invasões árabes, que praticamente fecharam o mar Mediterrâneo, e o sistema de vassalagem de reis, daqueles reis que não tiveram competência aí para manter os seus reinos unificados. Bom, mas a linha principal que vai guiar o nosso estudo nesse módulo é como que a gente tem, na Idade Média, a formação dos conceitos dos continentes de Europa, Ásia e África, né? Como a gente pôde ver durante todo o módulo 1, você não tem uma distinção clara entre regiões que hoje correspondem à Europa Ocidental, né? O Oriente Médio e o Norte da África. Três regiões que hoje são dramaticamente diferentes, como a gente sabe, mas que eram basicamente uma única coisa na antiguidade, né? Que eram basicamente todo o mundo antigo, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês, durante o módulo 1, estranharam que eu tratava dessa região como uma coisa só, sendo que hoje elas são tão diferentes, né? Elas são tão distintas. Mas na Idade Média começa essa distinção, gente. Você não tinha o conceito de continentes na antiguidade. E se vocês prestarem atenção aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês aqui, ó, vocês vão perceber que África e Ásia eram nomes de regiões, né? Como, por exemplo, a Gália, a Britânia, a Lusitânia. Vocês podem conferir isso aqui nesse mapa que eu estou trazendo. Como África, eles conheciam essa região de Cartago aqui, se vocês prestarem atenção no mapa, né? Essa parte ao norte aqui da Ásia, da África, desculpa. Como Ásia, eles pegaram essa parte mais próxima da Turquia, essa primeira parte aqui da península da Turquia, sabe? Mais próxima da Grécia, né? E a igreja teve um papel muito importante nisso daí, porque como Europa, você define todos os povos que eram províncias romanas ou povos bárbaros que ficavam ali rodeando as fronteiras, cujos chefes bárbaros eles se convertiam ao cristianismo, né? Esses povos, portanto, formaram a Europa. Os povos do Oriente, sobretudo aqueles que sofreram as invasões árabes, que estavam fora disso, não eram Europa, certo? A gente tem a partir daí essa distinção. Daí tem uma retomada de uma lenda antiga do Jó, retomada ali de textos bíblicos, né? Que cada um de seus três filhos migrou para uma das três regiões do mundo.
na época. E isso forma, então, os continentes. Por isso, então, que é na Idade Média que a gente tem essa separação mais clara dos continentes que a gente tem até hoje. Beleza, gente. Além de tudo isso, a gente tem aqui bastante presente ainda o Império Romano do Oriente, que fica conhecido a partir disso como Império Bizantino. Né? Eu vou usar bastante essa distinção de bizantino, porque é muito mais difícil falar Império Romano do Oriente do que bizantino. Né? É para facilitar aqui minha vida, eu vou falar bizantino. A transferência da capital de Roma para Constantinopla fez com que na mentalidade das pessoas daquela época, da passagem da Antiguidade para a Idade Média, eles achavam que o Império Romano não tinha acabado. Né? Ele só tinha mudado de lugar ali, sabe? Ainda assim, o Império Bizantino ele sofreu muitas invasões, ele aumentou, diminuiu bastante seus domínios, chegou a reconquistar a Península Itálica, chegou a reconquistar Roma, mas perdeu logo em seguida. Sofreu pilhagens e cercos, foi rota das cruzadas, mas ainda assim ela se manteve por 1000 anos após a queda de Roma do Ocidente. Mas enquanto o Império Bizantino ficava de olho no Ocidente ali, para ver o que estava rolando por lá, a ameaça nascia bem na sua retaguarda, ali na Arábia, sabe? O grande vilão do Ocidente, aquilo que lançou definitivamente a Europa no feudalismo. O Império Bizantino nada pôde fazer para evitar. O que é isso? O islamismo. Né? Talvez por isso, então, a sua influência foi praticamente zero, assim, na Europa Ocidental, né? Os patriarcas cristãos do Oriente, eles representavam uma visão mais condizente com o cristianismo original. Tanto é que aí no Oriente, na Judéia, que supostamente ali viveu Jesus Cristo, e é o ponto de partida de todos que espalharam a fé cristã, a partir da ordem de Cristo que Pedro fundasse a igreja. Isso é uma passagem curiosa, porque Pedro supostamente migrou e morreu em Roma, tentando pregar a palavra. É por esse motivo, então, que a sede da igreja fica em Roma, no Vaticano. Mas eu já falei, né? Os romanos, ao dominar os gregos, eles tinham inventado sua história de criação, de lenda, de Romo e Remo, né? Que eles eram descendentes de Elias, que tinha sido sobrevivente da guerra de Troia, né? E o que garante que essa versão do apóstolo Pedro, que não é também uma invenção, né? Sabendo a partir do Edito de Nicéia de Constantino, eles fazem ali um rearranjo dos livros da Bíblia, certo? Eles colocam ali formato de uma forma que parecesse mais romano, basicamente. Essa é a força do caráter político da igreja no Ocidente, que era muito mais uma continuidade do Império Romano, do Ocidente, né, do que uma continuidade do cristianismo, né, uma entidade religiosa, certo? Foi por isso, então, que a gente tem uma ruptura do Ocidente com o Oriente, da Igreja Ortodoxa do Oriente com a Igreja Apostólica Romana no Ocidente. Né? Justamente pelo Papa oferecer mais apoio aos reinos emergentes da Europa Ocidental, como o Império Carolíngio, mais tarde o Sacro Império Romano Germânico, do que o Império Bizantino, né? Apesar de esse ainda ser oficialmente o Império Romano. É por isso, gente, que apesar de toda a alta Idade Média, toda a descentralização política que a gente tem na Europa, política administrativa, de governo, a gente tem uma grande autoridade, que é a mediação que a gente tem aqui por todos esses povos que estavam bem centralizados, que é a igreja. Né? Bom, então é isso aí, então, gente. Chegamos ao fim aqui da nossa introdução, né? Fiquem espertos aí no nosso canal, não se esqueçam de seguir no YouTube, no Facebook, que a gente sempre está aí jogando conteúdo novo, essas nossas aulas aí. E as próximas aulas da Idade Média elas vão estar muito legais. Não é porque eu estou passando, não, que eu acho legal, é que ela vai estar legal mesmo, viu? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.